Saudações ortopédicas! Sejam bem-vindos a mais um bate-papo científico de alto nível. Aqui estamos nós, seus colegas de plantão sênior e júnior. Já deixa o seu like para que este conteúdo chegue a mais gente. Comente conosco alguma dúvida ou sugestão, garanto que os moderadores irão ler tudo. E não se esqueça de compartilhar com seus colegas para depois conversarem, debaterem e se aprofundarem no tema. Esta nossa conversa é um estímulo passivo para você se acostumar com o tema, despertar a curiosidade e verificando quais são as suas dificuldades a vencer. Ouça quantas vezes precisar até consolidar na memória, até ter a certeza de que entendeu e de que reteve o suficiente para ensinar um interno. Depois, com a mente mais hábil e familiarizada, é só abrir o livro-texto e deslizar bem mais fácil na compreensão. Ouçam os áudios da playlist no trânsito, na academia, no plantão ou antes de dormir. Agora, vamos direto ao que interessa. Larga o Instagram, ajusta o fone de ouvido e, sem mais distração, vamos diretamente para o nosso tema de hoje, que será Fraturas Proximais do Rádio e Una, segunda parte. Então, senta ou deita, que lá vem a história. Bom, o foco dessa nossa análise profunda hoje recai sobre aquelas entidades patológicas que exigem do cirurgião ortopedista muito mais do que só destreza manual, sabe? Elas exigem uma compreensão biomecânica implacável. Com certeza, é mecânica pura, né? Exato. Hoje a gente vai debater as lesões de Montegia e as fraturas luxações transolecranianas. E a tese central dessa nossa revisão é super clara, a exata compreensão da cinemática do trauma e, claro, da anatomia óssea é aquela linha bem tênue que separa um resultado funcional excelente de um desastre pós-operatório catastrófico. E é o grande divisor de águas na prova de título do TEOT para os colegas residentes, né? Despenca na prova. Ah, sem dúvida. Cai o tempo todo. É pedreira. Então, olha, vamos definir imediatamente o nosso campo de batalha. Antes mesmo dos colegas planejarem a via de acesso cirúrgico ou debaterem qual implante vão usar para, estabilizar aquela solução de continuidade óssea, o cirurgião precisa enxergar de forma muito cristalina como o trauma dissipou a energia através da articulação do cotovelo. E aqui a gente tem duas entidades que, num primeiro olhar ali na correria da emergência, podem parecer idênticas, mas mecanicamente elas são opostas. Perfeito. Começando pela lesão de Montedia. O padrão clássico envolve uma fratura da una proximal associada de forma obrigatória à ruptura da articulação radioulnar proximal, a PRUG. E veja bem, a lesão de Montegia clássica é primariamente o resultado de um mecanismo de altíssima energia. Então, o cenário típico que os colegas vão pegar no plantão envolve politraumatismos, lesões com exposição óssea ou compondo aquele quadro super dramático de um cotovelo flutuante. Aquele que ninguém quer pegar de madrugada. Nossa, nem me fale. Mas tem um detalhe fisiopatológico fundamental aqui que é alvo recorrente de questionamento nas provas, que são as lesões de Montegia posteriores. Ah, sim. Que tem uma pegada diferente. Totalmente. Ao contrário do padrão clássico, elas ocorrem frequentemente por mecanismos de baixa energia, especialmente em ossos cuja arquitetura trabecular já está bem comprometida pela osteoporose. Certo. E nessas variantes posteriores, a literatura documenta pra gente que até 2/3 dos casos apresentam uma lesão gravíssima do complexo ligamentar lateral, além de uma associação fortíssima com fraturas da cabeça do rádio e do processo coronoide. É o quadro que a gente denomina de lesões Montegia-like. Perfeito. Agora, do outro lado desse nosso espectro fisiopatológico, a gente tem a fratura luxação transolecraniana, que trata-se de uma fratura da una proximal, mas localizada ali especificamente na região da incisura sigmoide maior, acompanhada de uma luxação anterior do cotovelo. Isso. Mas o grande pulo do gato, o fator de diferenciação diagnóstica aqui, é que na transolecraniana, a articulação radioulnar proximal, a PRUG, ela permanece totalmente intacta. E essa distinção do estado da PRUG dita todo o prognóstico, sabe? Biga e Tomini, eles descreveram o mecanismo da lesão transolecraniana, detalhando perfeitamente a cinemática desse impacto. Como é que funciona isso na prática? Então,
O evento ocorre com o cotovelo posicionado em flexão. O vetor de força transforma tróclea humeral num verdadeiro ariete anatômico. É pancada mesmo. Essa energia projeta a tróclea contra a incisura sigmoide maior, rompendo a estrutura óssea ulnar e provocando a translação anterior de todo o antebraço em bloco. Nossa, vai tudo junto. Tudo junto. E como a energia cinética é dissipada quase que integralmente pela falha óssea na una, as estruturas ligamentares da articulação radioulnar proximal são poupadas, ou seja, trata-se de uma lesão eminentemente óssea. Sabe uma imagem mental que ajuda muito a fixar isso no meio de um plantão caótico? Eu sempre penso o seguinte: pensa numa porta de madeira pesada sendo arrancada violentamente do batente com um chute frontal. Adoro essa analogia. Né? A porta cai, o batente quebra, mas a fechadura em si, que nesse nosso caso aqui representa a peruge, ela continua trancada e estruturalmente intacta, mantendo a maçaneta presa à madeira. Exatamente. Já na lesão de Monteja clássica, a energia do trauma destrói exatamente a fechadura. A relação de estabilidade entre o rádio e a una é tipo pulverizada. E essa cinemática dita o que os colegas precisam buscar na avaliação radiográfica, né? O objetivo daquele exame de imagem não é só confirmar a fratura, é criar um verdadeiro mapa da mina para o intraoperatório. Com certeza. E o anteroposterior e o perfil do cotovelo são só o começo. Só o ponto de partida. A regra inflexível para nossa prática clínica e que inclusive é critério de eliminação sumária em prova de proficiência é que radiografias de todo o antebraço, englobando punho e cotovelo nas mesmas incidências, são absolutamente imperativas. É um erro clássico focar só onde está doendo, né? Nossa, é um convite para o desastre. Focar só no epicentro da dor é pedir para negligenciar lesões associadas ali no terço distal do antebraço ou na articulação rádio-ulnar distal. E a tomografia computadorizada, ela deixa de ser um exame complementar e se torna mandatória, né? Sempre que houver a mínima necessidade de avaliar o padrão de fragmentação do coronoide ou da cabeça do rádio. Mandatória. Mas entender a anatomia na tela do computador não resolve o nosso problema cirúrgico se a gente não souber agrupar essas informações. É por isso que as classificações de Badeau e Júpiter dominam as nossas discussões de Journal Club. Sim, e revisando rapidinho, a classificação de Badeau divide as lesões de Montegia de 1 a 4, baseando-se estritamente na direção da luxação da cabeça do rádio. Tipo um anterior, né? Isso, tipo 1 para anterior, tipo 2 para posterior ou posterolateral, tipo 3 para lateral, e o tipo 4 é aquela luxação anterior associada a fraturas na diáfise de ambos os ossos do antebraço. Tá, mas dentro da classificação de Badeau, a modificação de Júpiter para o tipo 2, as luxações posteriores, é a que realmente altera o planejamento tático do cirurgião de plantão. Com certeza, porque o Júpiter não apenas observou a luxação, mas ele mapeou a topografia da fratura ulnar. Dá uma detalhada nisso pra gente. Claro. O tipo 2A acomete o aspecto distal do olécrano e o coronoide. O 2B é uma fratura metadiafisária que poupa o coronoide. O 2C atinge a diáfise. E o 2D, que é o pior cenário, é onde a fratura acomete o terço proximal da una, envolvendo tanto o coronoide quanto o olécrano em meio a essa luxação posterior. Uma pedreira. E o cirurgião tem que saber distinguir um 2A de um 2D, porque o 2D simplesmente inviabiliza aquele posicionamento padrão de placas retas dorsais, sabe? Exige uns contornos muito complexos para conseguir capturar os fragmentos articulares coronoide. E falando em contornos anatômicos da una, a gente precisa colocar o holofote sobre o Buda, a angulação dorsal ulnar proximal. Ah, o famoso PUDA. Porque a una proximal, sabe, ao contrário do que aquela placa de compressão dinâmica retinha sugere pra gente, ela não é um cilindro reto. Ela tem uma angulação dorsal anatômica ali que varia de 5 a 6 graus. E esse ângulo deve ser obrigatoriamente documentado por meio de uma radiografia em perfil absoluto do lado contralateral ileso. Falhar em restaurar esse PUDA anatômico é um erro
Olha, documentado em até 30% dos procedimentos cirúrgicos para essas fraturas. 30% é muita coisa. Demais! E a ausência desses 5 a 6 graus gera um déficit mecânico severo na amplitude de movimento, a nossa ADM, e inviabiliza completamente a redução congruente da cabeça do rádio lá no capteto. Mas olha só, vamos ser bem práticos aqui. No meio da madrugada, com o centro cirúrgico lotado de vítimas de trauma, a tentação de ignorar o raio-x do lado contralateral e simplesmente reduzir a únia sob tensão ali, deixando ela retinha com uma placa convencional, é imensa. É o caminho mais fácil, né? Mas tem um custo. Exato. Qual é o preço biomecânico real se o cirurgião decidisse ser super pragmático e retificar essa únia de vez? O preço, colega, é a subluxação crônica e uma degeneração articular muito acelerada. O mecanismo é pura alavanca física. Fisiologicamente, a articulação radiocapitular depende dessa curvatura precisa da una para manter o seu eixo de rotação isométrico. Entendi. Quando a una proximal é fixada de forma absolutamente reta, ocorre um encurtamento relativo do leito ósseo ulnar. Então, a membrana interóssea e o complexo ligamentar passam a tensionar o rádio de uma maneira totalmente aberrante. Claro, o vetor de força muda todo. Exatamente. Como a una perdeu a concavidade dorsal, o rádio é mecanicamente empurrado contra o capteto e acaba luxando anterior ou lateralmente. Essa retificação condena o nosso paciente a uma perda drástica de supinação e pronação, sem falar no choque condral constante. Nossa, e aí entra aquele dilema clínico clássico da enfermaria. O paciente tem múltiplas comorbidades, a fratura está com aquele desvio que, sabe, parece aceitável para o residente menos experiente. Existe respaldo na literatura ortopédica para tentar um tratamento conservador nessas lesões radioulnares proximais? Olha, o tratamento conservador nessas entidades não é uma conduta ortopédica baseada em evidências biomecânicas de consolidação, tá? É puramente uma decisão de resgate de vida. É um paliativo, então. Que as comorbidades colocam em um risco anestésico proibitivo. Outra exceção super rara seria um paciente de demanda funcional quase nula, com fraturas sem o menor indício de subluxação da cabeça do rádio. Ou seja, quase nunca. Praticamente nunca. Qualquer desvio em montédia ou transolecraniana é contraindicação ao tratamento não cirúrgico, porque a história natural dessa lesão conservada é uma rigidez implacável e instabilidade crônica. Bom, já que o bisturi é a regra, vamos dissecar a técnica operatória passo a passo. O decúbito lateral é o posicionamento de escolha, né? O acesso padrão é a incisão posterior mediana e a técnica exige a elevação daqueles retalhos bem espessos de pele e tecido subcutâneo para a gente evitar a temida necrose de bordos. Fundamental isso dos retalhos. E o desenvolvimento do plano profundo busca aquele intervalo seguro entre o músculo extensor ulnar do carpo, o nosso ECU, que a gente rebate radialmente, Isso. e o músculo flexor ulnar do carpo, o FCU, que é rebatido ulnarmente. Perfeito. Uma vez que o leito ósseo está exposto, a tática vai diferir radicalmente. Nas lesões de Montédia, o pré-requisito inegociável é que a redução da una dite a redução da pruge. A una manda em tudo. Manda em tudo. Isso significa restaurar o comprimento, o alinhamento sagital do PUDA, que a gente já falou, o alinhamento coronal e, de forma super crítica, a correção rotacional. E o implante? As placas bloqueadas pré-moldadas anatomicamente são a recomendação atual. A sequência lógica envolve, primeiro, reduzir a una e fixar a diáfise. Segundo, abordar e fixar fragmentos do coronoide, muitas vezes usando ali parafusos retrógrados de posterior para anterior através da placa. Terceiro, inspecionar a cabeça do rádio. Se tiver fraturado, o cirurgião tenta a osteossíntese com aqueles pequenos parafusos escareados de 1,5 a 2 milímetros, sem deixar nenhuma proeminência articular. Se a cominuição for irredutível, aí parte para a artroplastia. E o último passo é a avaliação do ligamento colateral lateral, reparando com âncoras no epicôndilo em casos de avulsão. Legal. E nas transolecranianas? A literatura descreve um ajuste tático muito interessante, né, para lidar com o grande desafio da cominição articular. Os fios de Kirchner ali, mais calibrosos, ajudam nessa fixação provisória,
Mas a estratégia mandatória em padrões cominativos da incisura sigmoide é deixar a fixação do fragmento proximal do olecrano por último. Sim, essa tática do olecrano por último muda a vida do cirurgião e altera o prognóstico. Porque ao deixar o olecrano rebatido proximalmente, você ganha uma visualização transarticular direta da incisura troclear. Você enxerga o que está fazendo. Exato. Isso permite aquela redução anatômica minuciosa de todos os pequenos fragmentos osteocondrais intercalares sob visão direta. Se o cirurgião se afobar e fechar o olecrano precocemente, ele vai estar operando às cegas no interior da articulação. É um tiro no escuro. E correndo um risco enorme de deixar degraus articulares que fatalmente vão levar a uma artrose pós-traumática precoce. É tipo construir o alicerce de um edifício. A redução minuciosa da una corresponde a essa fundação estrutural. Se o cirurgião errar aqueles 5 graus do Pudan na base, ou, sei lá, deixar um degrau milimétrico na incisura, a cobertura do prédio, que é a cabeça do rádio e o capteto, nunca vai encaixar adequadamente. De jeito nenhum. Não importa quanta pinça de redução ou força que a equipe aplique. O defeito da base se amplifica lá no topo. É uma alavanca cruel. Mas, mesmo com planejamento em mente, o intraoperatório sempre prega peças na gente. A falha do material de síntese é um pesadelo frequente nessas lesões de alta energia. E a escolha do implante não aceita improviso de jeito nenhum. Se a gente pensar por que uma placa de 1/3 de tubo falha inexoravelmente aqui? Porque a una proximal sofre forças de flexão e tensão absurdas, maciças mesmo. Cada vez que mexe o braço, né? Cada vez que o tríceps braquial contrai e o cotovelo flete, cria-se um momento de distração brutal na cortical dorsal. A placa de 1/3 de tubo simplesmente não tem momento de inércia diária, não tem resistência à fadiga suficiente para suportar essa carga. Ela vai quebrar ou vai soltar os parafusos. Certo. Pelo mesmo princípio biomecânico, aquela técnica de banda de tensão clássica, o tension band wiring, é absolutamente contraindicada nessas lesões complexas. Ela registra taxas proibitivas de falha catastrófica. O padrão ouro hoje impõe o uso de placas espessas de contato limitado, as LCDC, ou sistemas bloqueados anatômicos. Tá, agora vamos colocar um cenário crítico em discussão, bem típico de complicação. A osteossíntese da una com a placa bloqueada acabou de ser finalizada. Tá lá, bonita. A equipe checa a fluoroscopia intraoperatória e a cabeça do rádio continua subluxada. Nossa, o gelo na espinha. O instinto quase primitivo do residente é pegar um bisturi novo, fazer logo uma incisão lateral, abrir a articulação radiocapitular e ficar caçando um ligamento anular encarcerado. A literatura ensina que, antes de invadir outro compartimento, a equipe deve duvidar da própria redução que acabou de fazer sobre a placa. É isso. Exatamente isso. A literatura e a nossa experiência prática convergem exatamente nesse ponto. A complicação mais temida da lesão de Monteja é justamente essa subluxação residual da cabeça do rádio. O erro colossal aí é presumir que é uma frouxidão ligamentar primária. Então tira a mão do bisturi. Tira a mão. Antes de incisar ao lado lateral, o cirurgião tem que avaliar o perfil absoluto da una no intensificador de imagens e cruzar esses dados com aquele raio-x do lado contralateral normal que a gente pediu no começo. Que não pode esquecer de pedir. Não pode. Porque na imensa maioria das vezes a una vai estar milimetricamente encurtada, rodada ou com o PUDA retificado. E o tratamento correto, por mais doloroso que seja no intraoperatório, é soltar a placa e refazer a una. Começar de novo. Isso. Somente após a confirmação incontestável de que a una está absolutamente anatômica, aí sim o foco muda para as partes moles, procurando aquela interposição do ligamento anular, fragmentos capsulares rasgados ou corpos osteocondrais ocultos. E a batalha não termina no curativo, né? No segmento pós-operatório imediato, a rigidez articular e a ossificação heterotópica, a famosa OH, são o nosso grande desafio no ambulatório. Porque a dissipação de altíssima energia ali nos tecidos periarticulares estimula muita ossificação. Demais. A recuperação da amplitude de movimento de forma precoce é vital. Sim. E aqui reside uma armadilha muito frequente nas provas do TEOT, que é a questão da radioterapia profilática. Excelente ponto.
o uso indiscriminado da radioterapia profilática para tentar prevenir a ossificação heterotópica nessas fraturas luxações do antebraço está intimamente, correlacionado a um aumento drástico nas taxas de pseudoartrose e não consolidação da una. Um desastre de longo prazo. Exato. Portanto, a irradiação profilática não deve constar no protocolo de rotina de jeito nenhum, sendo restrita só a casos de risco colossal e altamente selecionados, sempre sopesando esse risco real de falha mecânica. E olha, é crucial olhar para o longo prazo. Como assim? Os dados do estudo de prognóstico do Ring e colaboradores provaram de forma contundente que em pacientes acometidos por lesões de Monteja, e aqui a gente destaca aquele grupo de Badot tipo 2, a presença de uma fratura associada da cabeça do rádio é o principal e mais agressivo preditor de um péssimo resultado funcional. A estabilidade da coluna lateral determina totalmente o futuro da articulação. Perfeito. Olha, para fixar esse volume denso de informação na mente da nossa audiência, vamos destilar a essência dessa revisão científica, batendo aquela bola rápida com os 15 pontos fundamentais, que vão servir desde a prática clínica imediata, amanhã cedo, até as questões mais espinhosas das provas de proficiência. Vamos lá. Ponto 1. A lesão de Monteja envolve sempre a fratura da una proximal com a ruptura inseparável da articulação radio-unar proximal. Ponto 2. A fratura luxação transolecraniana envolve a luxação anterior do cotovelo, mas de forma crítica, a articulação radio-unar proximal permanece estruturalmente intacta. 3. O epônimo de Biga e Tomini dita o mecanismo da transolecraniana, com a tróclea rompando a incisura sigmoide como um ariete, com o cotovelo fletido. 4. A lesão de Monteja posterior apresenta uma forte associação com traumas de baixa energia em ossos osteoporóticos, acompanhada muitas vezes de múltiplas lesões ligamentares. 5. Radiografias contemplando o antebraço em sua totalidade são a única forma de não negligenciar lesões focais lá no terço distal. 6. A tomografia computadorizada é totalmente mandatória a menor suspeita de lesões no processo coronoide ou fraturas da cabeça do rádio. 7. O ângulo PUDA normal de 5 a 6 graus dorsais é a chave para a cinemática da articulação. A verificação contralateral evita déficit severo de amplitude de movimento. 8. A modificação da classificação de Júpiter mapeia minuciosamente a morfologia das lesões de Badot tipo 2, guiando diretamente a posição do nosso implante. 9. O tratamento conservador é uma manobra de resgate paliativo, reservado estritamente para aqueles pacientes com risco cirúrgico ou anestésico proibitivo. 10. A via de acesso padrão exige a incisão posterior mediana, dissecando com precisão o intervalo internervoso entre o ECU e o FCU. 11. A redução anatômica meticulosa da una é o único fator que garante o sucesso na redução da articulação radio-unar proximal. 12. Nas fraturas transolecranianas cominutivas, atrasar a fixação do olecrano para a última etapa da cirurgia garante a visão privilegiada de todo o corredor articular troclear. 13. É terminantemente proibido o uso de bandas de tensão ou placas de 1/3 de tubo na una proximal, devido ao alto e catastrófico índice de falha mecânica. 14. Se a cabeça do rádio insistir em não reduzir intraoperatoriamente, o foco inicial recai sobre a má redução oculta da una, e só depois o cirurgião pensa na interposição do ligamento anular. E 15. O emprego de radioterapia profilática contra a ossificação heterotópica eleva de forma alarmante o risco de pseudoartrose ulnar e deve ser banido dos protocolos de rotina. Fantástico! E para finalizar o raciocínio dessa nossa discussão super técnica, fica aqui uma provocação para os colegas sobre o futuro da nossa especialidade ortopédica.
Manda ver. Se hoje as evidências mostram que as placas anatomicamente pré-moldadas ainda apresentam falhas quando o padrão de fratura envolve o coronoide de umas formas mais atípicas, e a gente sabe que a restauração exata daquele peuda contralateral é que dita o sucesso ou fracasso biomecânico da articulação radiocapitular, será que a gente não está na iminência de abolir a placa padrão de prateleira? Boa pergunta. O próximo passo lógico e, ao meu ver, mandatório, aponta direto para a impressão tridimensional rotineira. Imagina o planejamento pré-operatório gerando uma placa de titânio ali impressa em 3D, com os exatos 5 aos 6 graus do ângulo dorsal do lado sadio daquele paciente específico. Isso tem um potencial absurdo de eliminar de vez o problema crônico das subluxações radiocapitelares microscópicas no pós-operatório. Por enquanto, é só, pessoal. Hasta la vista, we'll be back.